Eu passo a palavra agora para a doutora Flávia. Prazer. Prazer, obrigada. Bom, em primeiro lugar, gente, eu queria agradecer muito o convite do Conasens para estar aqui. Quando eu soube as pessoas que iam compor aqui a mesa comigo, eu fiquei apavorada. Eu disse, gente, é só gente que eu faço citação nos artigos que eu tenho feito no mestrado. Todos vocês, admiro demais o trabalho de vocês. Eu fiquei um pouco assustada, mas eu vou tentar aqui não ficar tão abaixo, tentar mostrar para vocês um pouco da parte prática. Não, infelizmente, eu não consigo trazer muito boas notícias para vocês, né? Eu vou mostrar o quanto é difícil a gente conseguir tirar dinheiro da União, dinheiro que ela deveria estar pagando. Eu acredito que os municípios passam por esse problema. E o tema 93, ele resume isso, duas coisas. Ele resume trazer a União para o polo passivo e fazer a União pagar, que é uma das coisas mais difíceis que a gente tem enfrentado. Eu vou começar mostrando para vocês, eu trouxe uma parte mais prática e coisas que já começaram um pouco antes do tema 793, que o acórdão foi publicado em 2020 e ainda não transitou em julgado, tá? E eu começo com a questão, um questionamento que eu tenho feito sempre. A questão da solidariedade aqui, que a doutora Luciana e o doutor José falaram sobre, é uma coisa que eu não consigo entender, essa interpretação, que foi um acórdão de 2010, da lavra do ministro Lewandowski, que eles fizeram uma interpretação do artigo 23, inciso 2 da Constituição, que ele fala assim, é competência comum da União, Estados, Municípios, Distrito Federal, cuidar da saúde da sua população. Eles trouxeram isso aqui para a judicialização. Eles interpretaram que isso aqui significa que quando uma pessoa busca um medicamento pela via judicial, ela pode pedir de qualquer um desses entes. Mas será que é isso mesmo que esse artigo quis dizer? Eu entendo que esse artigo jamais podia ser lido sozinho. Ele teria que ser lido junto com o artigo 196 da Constituição, que fala em políticas públicas. E essas políticas públicas, elas dividem, elas estabelecem, principalmente a Lei 8080, ela estabelece as competências de cada ente federativo, o que cada um tem que fazer na saúde. Ela não diz que, qualquer um, não importa, vocês podem entrar aí, pode qualquer um fazer o que quiser, pode pedir. Não é bem assim. Existe orçamento, existe divisão de competências, né? E o tema 793, ele manteve essa questão da solidariedade, que eu acho que nem devia existir. Eu já vou mais para trás, né? Eu acho que essa questão da solidariedade sequer devia existir, porque, não, na minha opinião, não é isso que o artigo 23 quis dizer, principalmente levado para a judicialização. Né? Então, o tema 793, ainda que o ministro Fachin tenha trazido algumas atenuações, tenha dito que tem que se respeitar das leis algumas normas do SUS, ainda assim se manteve a solidariedade. E a consequência disso, a gente vê aqui, eu trouxe para vocês essa tabela, lá de Santa Catarina, é do mês de maio, se eu não me engano, e a gente atualmente conta só nos medicamentos com 19.221 pacientes. E se a gente for levar em consideração as competências do SUS com relação a esses medicamentos, a gente vai ver que dos 44 milhões de reais que o Estado gastou sozinho num mês, na verdade, a gente só devia ter pago mais ou menos ali, 114 mil do Estado e 33 mil dos municípios. Só 150 mil reais não caberiam caberiam aos entes. E, na verdade, todo o resto, quase 44 milhões, 99%, devia ser pago pela União. Eu vou trazer agora para vocês como eu
trabalho há muito tempo também na judicialização não exclusiva, né? Eu já sou procuradora do Estado desde 98 e mais ou menos desde o ano 2000 eu já pego ações de judicialização de saúde. E a gente já teve várias tentativas em Santa Catarina de trazer a União para o nosso lado e com isso com o objetivo de fazer com que ela pague. Tá? Então, uma das primeiras experiências que a gente teve lá em Santa Catarina foi uma juíza federal, doutora Janaína. Ela criou umas audiências de conciliação, onde eram chamados o município, participante se o município fosse réu, o Estado, a União pela AGU, né? Aí trazia técnicos do município, técnicos sim, farmacêuticos do Estado. A União nunca, acho que se foi 2 vezes, trouxe técnicos do Ministério da Saúde. Foi muito, muito raro trazer técnicos. E vinha o médico da parte autora. Eram ações propostas pela AGU na Justiça Federal. Traziam, então, esses técnicos e a gente ficava uma tarde tentando substituir, pedir para o médico que receitou, olha, esse medicamento aqui que a pessoa judicializou, será que a gente não consegue trocar por medicamento que já é padronizado no SUS? E aí a gente ficava discutindo, tal, e em alguns casos, realmente, a gente acabava fazendo acordos. E, então, por exemplo, se o medicamento era já da competência do município, porque muitas ações eram propostas medicamentos já padronizados, então a gente determinava que o município ia entregar, e aí os outros, se era de baixo valor, o Estado, aqui eu trouxe um exemplo para vocês, né, eram colírios, e aí o Estado pagava e a União deveria nos ressarcir aquele medicamento que a gente ia entregar e comprar para a parte autora. Acho que jamais a gente viu a cor do dinheiro. A União jamais nos ressarciu. Então, continuava sempre o problema. O Estado fornece, o Estado paga, o município também. Né? Eu sei que vocês sofrem bastante com isso. Realmente afeta muito mais os municípios pequenos do que o Estado. E aí acabava que não se conseguia esses valores de volta. Tá, então, no fim das contas, essas audiências começaram em 2009, foram mais ou menos até 2012, porque os médicos que iam nas audiências ficavam reclamando muito, que estavam perdendo uma tarde inteira, perdendo os pacientes que eles deviam estar atendendo, e a resolutividade era muito pequena, a gente conseguia fazer 5, 6 acordos numa tarde, acabou que não deu certo, né? Nesse meio tempo também, numa tentativa anterior ao tema 793, de tentar trazer a União para a LIDE, lá no estado de Santa Catarina, eu acredito que começou lá essa tese do chamamento, que a gente tentava, em todos os processos, a gente pedia que da Justiça Estadual, a gente pedia que a União fosse incluída na LIDE. Aí a Justiça Estadual começou a aceitar, começou a pegar e mandar esses processos para a Justiça Federal. Aí chegava na Justiça Federal e eles diziam, não, vai dar muita confusão, é muito processo, porque a gente não tinha critério, a gente pedia em todos os processos, a gente queria que a União participasse de tudo. Tá? Aí, finalmente, como faltava também um pouco de critério, a gente também não fez um trabalho tão forte, não tinha tanta união dos estados como a gente tem hoje, né? Os estados trabalham juntos, assim, a gente tem uma equipe muito bacana de procuradores do estado que são juntos e a gente troca ideia. Não existia isso na época, a gente acabou perdendo, e aí todos os processos entrava na Justiça Estadual, era mantido na Justiça Estadual, entrava na Justiça Federal, era mantido na Justiça Estadual. A gente perdeu isso em 2011. Teve também em 2016, como a doutora Janaína, coitada, ela realmente tentava a União, fazer com que a União pagasse, aí ela, né, depois os acordos não deram certo, chamaram aí tudo que ela tentava, que ela dizia, olha, a gente tem um programa muito bacana da Secretaria de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde lá em Santa Catarina, que tem todos os medicamentos que são judicializados, eles colocam, a gente tem esse programa, atualmente se chama CELS, e ali tem, esse medicamento é do grupo 1A, esse medicamento é do grupo 1B. Já tínhamos isso naquela época,
E ela tentava julgar, dizer, olha, tal medicamento quem tem que pagar é a União, tal medicamento quem tem que pagar é o município. E aí chegava na turma recursal e a turma reformava a decisão dela. Então, um dia resolveram fazer um acordo, né? Veio a AGU, veio o Estado, os juízes da turma, e a gente fez esse acordo, não foi judicial, né? Foi extrajudicial, que a gente falou assim, olha, então o Estado vai fornecer o medicamento e a União vai ressarcir 50% do valor do medicamento, do valor dele, e 50% do trabalho que a Secretaria de Saúde tem de fazer essas licitações. O município sobraria entregar o medicamento, se fosse o caso, né? O que aconteceu? A gente nunca, depois mais para frente, na questão do ressarcimento, eu vou mostrar para vocês que, novamente, fracasso, a gente não consegue fazer a União pagar. Tá? Então, infelizmente, uma má notícia também. Não adiantou fazer esse acordo aqui. A maioria dos acórdãos que a gente vê, da turma recursal, alguns do TRF, eles, na parte dispositiva da sentença, eles tratam desse acordo. Depois eu vou mostrar para vocês que a gente não consegue cobrar. Agora, chegando então no tema 793, né, como eu falei para vocês, o acórdão foi publicado em 2020 e desde o início ele causou um pouco de confusão porque a Justiça Federal não queria aceitar receber todos esses processos. E aí a nossa justiça, o Tribunal de Justiça lá de Santa Catarina, marcou uma reunião com nós que trabalhamos na área da saúde, né? Na época, eu era coordenadora do núcleo de saúdes ali da Procuradoria. E acabou que eles concordaram realmente que agora estava na hora de começar a mandar os processos para a Justiça Federal. E a gente tem tido muitos julgamentos, então, nisso a gente está sendo bem-sucedido, né, na Justiça Estadual. E eles, então, mandam os processos para a Justiça Federal. E eles, primeiro, os juízes de primeira instância, eles tentam intimar a parte autora para determinar que ela peça a inclusão da União, né, nos casos de medicamentos não padronizados, aqueles casos que o pessoal aqui já falou do tema 793. Se a parte autora não pede a citação da União, eles extinguem. Eles falam, olha, litisconsórcio necessário, então eles usam o artigo 115 e extingue. A gente está tendo muitos casos assim. Tá? E no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que é o tribunal responsável pelos 3 estados do Sul, a gente já também, o TRF já se convenceu de que nesses casos de medicamentos que são responsabilidade da União, que são os 1A e 1B, e nos casos dos oncológicos e no caso dos medicamentos não padronizados, efetivamente a União tem que compor a lide. Lá o TRF é dividido, tem as turmas, tem a 5ª e 6ª turma do Rio Grande do Sul, a turma exclusiva suplementar de Santa Catarina e a do Paraná. Todas essas agora já decidiram que a União deve fazer parte, não estão mais devolvendo os processos para a Justiça Estadual. Lá em Santa Catarina, a turma recursal federal, que daí seriam os medicamentos de custo menor, né? É a única que ainda não se convenceu. Um dos juízes, inclusive, é o meu orientador do mestrado. Eu não consegui convencer ele ainda de que ele deve mandar os processos, manter os processos. Talvez agora, depois eu vou mostrar aqui aquela decisão que também já foi mostrada aqui. A gente teve uma reunião com eles semana passada, né? A gente mostrou a decisão dos recursos extraordinários que o Estado fez, esses aqui, ó, tá? Porque o STJ, isso é outra coisa que eu não consigo entender. O STF decidiu uma matéria e o STJ está querendo interpretar, está interpretado a matéria que o STF definiu, dizendo, não é bem assim, não foi isso que o STF quis dizer. Então, quando vinham esses conflitos de competência trazidos pelos juízes federais, que eles não queriam assumir a competência, não queriam trazer a União, eles faziam esse conflito de competência, e aí
com base naquelas súmulas que o José Luiz trouxe aqui, a 150 e a 224, e tem mais umas outras duas, né? Eles diziam, não, a competência é da Justiça Estadual. Tá? E aí a gente, então, lá em Santa Catarina, conseguiu fazer subir uns recursos extraordinários, parece que já foram mais de 100, e já saíram agora os 3 primeiros julgamentos. Eu trouxe aqui para vocês só 2, mas já tem 3, que é um do ministro Lewandowski, outro do Dias Toffoli e um da ministra Carmen Lúcia, que estão confirmando, não, a competência é da Justiça Federal. E isso aqui foi depois daquela decisão do IAC, ali do STJ, que falou que teria que não pode mandar processo para a Justiça Federal. Ainda não temos caso lá em Santa Catarina de juiz estadual negando a ida para a Justiça Federal com base nesse IAC. Eu ainda não vi nenhuma decisão dessas. Bom, agora eu vou falar do ressarcimento, que também é a parte que toca, e que vocês vão ver o quanto é difícil, quantas tentativas a gente já fez e até agora não teve muito sucesso. A primeira tentativa foi uma tentativa de cobrança administrativa, que teve início em 2014, na Secretaria de Saúde. Eles pegaram aqueles processos da Justiça Federal, que a União já era ré, e que tinha condenação da União, e começaram a fazer processos administrativos e direcionavam ao Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, bem fácil, gente, super fácil esses processos, tá? Eles não exigiam praticamente nada para a gente. Eles diziam, não, a gente vai ressarcir, mas ó, o seguinte, ó, vocês têm que apresentar para a gente os seguintes documentos. Petição inicial, prescrição médica, decisão, a sentença que condenou a União, recibo do medicamento assinado pelo paciente, isso era quase impossível de conseguir, nota fiscal da compra, especificação da cota parte, dados bancários. O resultado disso. De 2014 a 2019, nós fizemos 3.903... a Secretaria de Saúde, né, os servidores tinham... Aliás, nos últimos tempos, acho que tinha uma servidora só fazendo isso. Eles pediram 26 milhões de ressarcimento e a gente só conseguiu 8 milhões de... Até que não é tão pouco, se for ver, né? Mas 8 milhões em comparação com 26 mil em 5 anos, foi só isso que a gente conseguiu. Isso até 2016, porque a partir de 2017, o Ministério da Saúde simplesmente parou de nos pagar. Não pagou mais, a gente fez esses processos e não conseguimos mais 1 centavo. Então, se limitou àqueles 8 milhões ali mesmo. E isso são só processos que estão na Justiça Federal e que tinha a condenação da União. E a gente não está pedindo tudo da União. A gente pede assim, ó, tem Estado e União, a gente pedia só 50%. Tem município, Estado e União, a gente só pedia 33,33%. E mesmo assim, sempre foram impostas essas dificuldades. Como eu mostrei para vocês aqueles acordos, né? Aquele acordo de 2016 que a gente fez ali com a União, a gente não estava sem perna, pouca gente na procuradoria, mas em 2020 teve uma colega que voltou de licença maternidade e eu disse para ela, ó, dei a função para ela, tu vais tentar cobrar esses acordos aqui, tentar cobrar da União. É o que a gente tem nesses acordos. E aí a gente pegou, tentou, vamos fazer o cumprimento de sentença disso aqui, né? Já que na parte dispositiva está escrito ali que a União, o Estado paga, entrega e a União nos ressarce, né? Vamos pegar essas sentenças aqui e vamos começar a cobrar. A gente... tá escrito aqui mesmo. A gente fez uns 14 desses e todos eles também fomos fracassados, para variar. Os juízes, apesar de estar escrito que a União tem que ressarcir, eles disseram que aquilo ali não era um título executivo. Não, aqui não está escrito como é que vai pagar. Negaram. Então, nesses 14 processos, mais ou menos, que a gente teve, perdemos todos, não conseguimos o dinheiro da União. Aqui, como eu mostrei ali para vocês, aquelas cobranças administrativas, como desde 2017 a gente não estava conseguindo mais nada da União,
a gente reuniu todos aqueles processos administrativos em processos judiciais, e aí viu o valor, que a gente ainda não tinha recebido, e propusemos 3 ações na Justiça Federal, pedindo o ressarcimento daquilo que a União não tinha nos ressarcido. Tá? E até agora a gente propôs essas ações e não teve resposta ainda. A União apresentou uma proposta de acordo, tá? Eles querem pagar 30% disso aqui. E a gente falou, não, 30% não. Então, fizemos uma contraproposta, só que a audiência de conciliação ela ainda está marcada, ela ainda não acabou. Eu vou terminar, pode deixar. A audiência de conciliação foi marcada agora para o dia 1º de agosto. Vamos ver se vai ter acordo ou se não vai ter, como que a União vai decidir isso. Tá? Então, aqui eu tem algumas outras decisões aqui. O TRF ele realmente tem colaborado, né? Então tem muitas decisões que eles realmente aceitam a presença, não só aceitam a presença da União, como eles determinam que a União tem que ressarcir 100% do que o Estado pagar. A União tem que ressarcir o Estado. Por exemplo, os oncológicos, todas as decisões do TRF têm sido nesse sentido, que a União tem que nos ressarcir. Como é que a gente vai cobrar, eu ainda não sei. E tem uns outros instrumentos também que estão sendo feitos com a Justiça Federal, que a gente se reúne com o juiz federal do Paraná, o Bruno, o doutor Bruno, né? Reúne com os estados ali do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, e a gente tem tentado, pelo menos, fazer a União pagar alguma coisa. Essa resolução 98 aqui é uma forma, porque eu não sei quem é procurador municipal, a gente não consegue sequestrar dinheiro da conta da União, não tem. Quando não cumpre, eles sequestram ou da conta do município ou do Estado. A União, não sei como é que eles conseguem esconder esse dinheiro que ninguém consegue sequestrar da conta deles. Então, essa resolução aqui era para os juízes tentarem conseguir tirar dos precatórios da União, tentar tirar dinheiro dali para pagar despesas de medicamentos. E aqui a gente tem portarias conjuntas que foram feitas, eu vou passar direto para essa aqui, que foi a 15 de 2021, que é do Paraná, e a 17 de 2021, que é de Santa Catarina, que onde a gente pede que a União deposite diretamente na conta da pessoa ou dependendo do medicamento, ou então ela ressarça, ela faça um depósito no Fundo Estadual de Saúde, a gente compra o medicamento e eles, imediatamente, a gente avisa para eles fazerem esse depósito no Fundo Estadual de Saúde. Santa Catarina e Paraná fizeram isso, mas assim, eu não sei o que está acontecendo, que em Santa Catarina a gente não está conseguindo que eles apliquem. Ali o valor que eu botei de 150 mil está desatualizado. Nos 2 últimos dias, depois que eu mandei a apresentação aqui, a gente já conseguiu mais 160 mil de depósito num processo e 600 mil em outro. Então, a gente já conseguiu mais ou menos R$1 milhão de depósitos da União. Tá? O Paraná já conseguiu 10 milhões. A gente lá em Santa Catarina não está conseguindo. Os juízes eles falam que aquela portaria 17 ela não é obrigatória, então eles não aplicam e a gente acaba não conseguindo o depósito da União para a gente. Então, gente, desculpe o tempo quase total. Eram essas umas experiências que eu queria mostrar. Não foram muito, não trouxe, acho que, muita esperança para vocês de conseguir tirar dinheiro da União para a gente se ressarcir. Eu estou aqui à disposição. Quem precisar pode me contatar por e-mail, pelo celular, para tirar qualquer dúvida, mandar modelos. A gente está sempre à disposição para ajudar quem precisa e para ver se a gente um dia consegue fazer com que a União participe não só no polo ativo, mas que ela efetivamente divida essa conta com nós, estados e municípios. Muito obrigada.